Bom dia, meus queridos, tudo bom? Não era sobre isso que eu ia falar, mas eu vou seguir a minha intuição, vou seguir os rolês que estão acontecendo aí que eu tô percebendo e vou falar sobre isso, porque provavelmente você pode ser uma chata do rolê quando isso acontece. Ó, a gente faz isso às vezes. Vocês já ouviram falar em escutativa? Mas antes de falar o que eu vou falar, eu só vou trazer um exemplo para ficar mais fácil de entender. Sabe quando aquelas vozes se encontram e elas começam a contar das doenças dela, que começa aquela competição de doença, de eu tive isso, eu tenho aquilo, isso que aconteceu, blá blá blá, pipipi? Pois é a mesma coisa quando alguém vem conversar com você, um amigo, ou independente do relacionamento, vem conversar com você, desabafar com você, e você começa de duas uma. Aliás, tem uma terceira opção que é a que eu vou falar, mas enfim, de duas uma, você começa a dar o pitaco de faz isso, faz aquele outro, faz não sei o que, faz não sei o que, ou você não começa também a competir. Falar comigo também já aconteceu, uma quebrou o braço, eu quebrei em 2 lugares, eu quebrei a perna, eu quebrei em 3 lugares, aquela competição também. E às vezes essa amiga não é isso que ela tá precisando. Ela só tá precisando colocar para fora. Ela só tá precisando desabafar. Ela só quer um ombro. Ela só quer até se ouvir falar aquilo para ela mesma ter um entendimento maior dessa situação, conseguir pegar dali o que ela precisa fazer, ou entender, compreender, enfim. Então, isso é chamado de escutativa, muito usado em negociação. Só que, às vezes, em amizades, assim, ou até em trabalho, enfim, independente da relação, às vezes a gente pode acabar não percebendo. E isso também torna uma conversa desinteressante. Porque é muito chato tu conversar com alguém e você querer falar sobre o chimarrão que eu tô tomando agora e a outra pessoa deve falar sobre a tequila. Ou sobre o tererê, né? Não vamos botar o álcool agora, então, mas não é a questão de diferenciar em relação a isso. Mas é em questão de não dar atenção para o que o outro está falando e dar esse espaço de conversa e acolhimento, entre aspas até, para isso que está sendo dito. Porque uma conversa interessante é quando o outro presta atenção em você, quando ele escuta o que você está falando, porque isso nos engrandece também. Isso faz com que a gente perceba a perspectiva do outro, a gente vai compreender como é que o outro enxerga o mundo, como é que ele percebe a situação, o que é importante para ele, qual é o entendimento dele do mesmo livro que a gente está lendo, do mesmo filme que a gente está vendo, a gente tem noções, perspectivas diferentes. Então isso nos enriquece também, e nos enriquece em relação a conhecer o outro e nos ampliar em relação às diferentes vivências, diferentes experiências que você tem por aí. Então é praticar mais praticar mais a escutativa, porque você vai se tornar uma pessoa mais interessante para o outro em relação à atenção que você está dispensando para ele, e também você vai engrandecer os pontos de vista. Você vai aprender entendendo o ponto alheio, sabe? Então é sobre isso que eu quero falar, porque eu vi duas senhoras conversando e elas estavam competindo sobre quem estava mais, né, nessa situação, infelizmente, de doença. Então, era só isso que eu queria falar, porque a escutativa é muito importante para a gente conseguir mostrar para o outro que o que ele está falando está sendo escutado e é importante para nós. Mesmo que seja uma conversa simples de fila de banco, de fila de feira, de fila de mercado, sabe? A gente mostrar aquele espaço, ceder aquele espaço. Porque nem sempre é só a gente que precisa ficar falando. Porque senão, na verdade, não vira uma conversa, né? Viram dois monólogos, monologuistas, não existe essa palavra, mas enfim. Vira duas pessoas falando sobre si mesmas sem nenhuma acrescentar pro outro de uma outra forma que possa contribuir na visão. Então é isso. Beijo pra vocês. Bom dia.